Queridos, eu quero por gentileza que você segure na mão da pessoa que está ao seu lado aí. Se for possível, feche os corredores. Eu quero orar junto com você essa ocasião. Pois creio de todo coração que Deus nos preparou uma noite assim como essa, linda, assim, isso, assim, uma noite assim, como essa, para que uma palavra venha como um decreto sobre a sua vida. Existem cultos e cultos, mas na vida de muitos, hoje à noite é um culto diferente. Digo de todo coração, alguns sairão aqui debaixo de uma mudança extraordinária. Vai parecer que foi da água para o vinho, assim de uma hora para outra. Não foi, porque quem não estava no processo não sabe o que você passou, mas com certeza será visível e notório aquilo que Deus está fazendo. Feche seus olhos. E eu quero que você ore como ora um campeão. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente fazendo oração de gente derrotada. Diminua o lamento da sua oração e aumente a adoração, e você vai começar a sentir resultados que você nunca sentiu. Eu vou dizer de novo: diminua o lamento e aumente a adoração. Ore, 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 como quem está com as próprias mãos, através da oração, abrindo portas. Ore como quem está lá agora, resgatando. Ore como quem está agora se apropriando. Ore como quem está passando por uma mudança. Por favor, ore, ore. Oh, andae na saia de comanai. E ele canto sou de quem. Se você for reprovado nesse momento de oração por falta de entrega, você vai sentir falta de resultado. Então eu vou dizer de novo, irmão, esse momento é crucial. Ore, ore, ore. Porque o tamanho da tua oração abraça essa noite o tamanho da tua bênção. O tamanho da tua oração abraça o tamanho da tua bênção. Não espere alguém fazer isso por você. Não espere alguém fazer isso por você. Ah, eu sinto o Espírito Santo andando no meio dos corredores dessa igreja. O Espírito Santo não veio para brincar de culto essa noite. O Espírito Santo não veio para brincar de culto essa noite. O Espírito Santo não veio para brincar de culto essa noite. Saia do namacanto sou de quem. Ai, ela abraça tacoma na canto sou. Já vejo focos da presença de Deus aqui. Já vejo focos da presença de Deus aqui. Ai, mas suba da calabai. Se eu passar meu Deus, pelo fogo, não tremerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar pelo fogo, eu não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar pelo
não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, vem Espírito Santo sobre esse lugar. não sabe viver. Pode soltar a mão do seu irmão. Eu sinto o Espírito Santo se movendo em profecia no nosso meio. Apaga essas luzes aqui para mim, Júlia.
Senhor, ministério de dança, por favor. Ministre ao Senhor, ministério de dança. Ministre essa palavra, Santo. Profético na sua ministração. Eu preciso chamar à frente as pessoas que têm um chamado para o ministério de dança. Eu vou ministrar, eu tenho uma palavra de Deus, mas eu preciso fazer do jeito de Deus, no tempo de Deus, na ordem de Deus. Pessoas que têm um chamado aqui para o ministério de dança, vem à frente. Sendo alguém que já participa ou não, mas se há um fogo que queima no teu coração, vem aqui. Isaías 6, 3 diz que os serafins voavam de um lado para o outro sobre uma canção, e a canção era de uma palavra. Eles voavam ministrando ao Senhor como quem dança perante a face do Senhor, enquanto era entoado: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha que letra poderosa. Então nós vamos continuar aqui, ó. Santo, Santo, Santo. Enquanto vocês que têm um chamado ministram para o Senhor. Você vai ministrar para o Senhor nesse ambiente. Você se prepara, gente. Você vai ministrar para o Senhor nesse ambiente. Enquanto nós cantamos Santo, 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 como nós estamos cantando, você vai ministrar para o Senhor. E o Senhor vai te renovar. O Senhor vai restaurar. O Senhor vai estabelecer. O Senhor vai concretizar. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Por favor, de novo. Ministra o Senhor, ministério de dança. Ministra a Ele. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor.
Ministra aqui em cima, Lucas. Ministra aqui em cima. Coloca o Lucas aqui em cima. Se você quiser, assente um pouco.
O tamanho da tua adoração é a tua capacidade de alcance em relação a Deus e a sua presença. O tamanho da sua vida de oração é a distância que você percorre até a presença dEle. Ambientes sem entrega são ambientes muito limitados, mesmo as pessoas estando na presença de um ser ilimitado como Deus. Mas esperar mais de Deus, entregando pouco de mim, é incoerência. Porque a entrega é feita por reciprocidade. O quanto eu recebo de Deus está associado ao quanto Deus recebe de mim. E não é uma simples troca, é um sinalizador do quanto de liberdade Ele tem para poder atuar. Então quem se entrega mais, é claro, vai receber dele mais, porque está sinalizando a Ele que pode Ele derramar mais sobre a vida desse indivíduo. O grande desafio ao longo da caminhada cristã é quebrar essas camadas, essa capacidade de se isolar em um ambiente onde se precisa de fato estar exposto. Se você se esconde de Deus, mesmo Deus sabendo aonde você está, lembra do jardim? Ele vai sair à sua caça, à sua busca, Ele vai te chamar pelo nome, até que você esteja ali no lugar aonde deve. Qual é esse lugar? Rendido aos seus pés. Sem essa rendição não há essa redenção, não há essa renovação, não há essa restauração. Quando você se entrega, você está dizendo: eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti. Eu tenho aconselhado alguns adoradores, ministros, profetas, intercessores dessa casa, dizendo que uma das coisas que nós precisamos aprender a não nos preocuparmos é com a nossa reputação em um ambiente de adoração. Nem com a reputação e depois, nem com a repercussão. Porque quem está de fora de um ambiente de glória não está entendendo o que está acontecendo com quem está dentro. E quem está de fora está vendo o que está acontecendo, mas não está entendendo. Porque tem coisas que eu não entendo pelo ver, eu só entendo pelo sentir. Então quem não está sentindo o que o outro está sentindo não está entendendo.
Atos 2 é a prova clara de que enquanto 120 pessoas eram cheios do Espírito Santo, uma nação inteira os criticava, e eles respondiam toda a crítica falando ainda mais em línguas, sendo mais cheios, se posicionando ainda mais, adorando a Deus. Parte daquilo que nos paralisa está associado à nossa capacidade de rendição a esse tipo de paralisação. Por quê? Porque para a grande maioria, a aprovação da grande maioria é importante quando você deixa de se preocupar com as pessoas que assim, não estão preocupadas com você. Querido, você vive mais feliz com Deus. Muita preocupação com gente que não está preocupada. Porque se aquela mulher que derramou o perfume aos pés de Jesus estivesse preocupada, ela não teria derramado perfume. E o Evangelho não teria a conclusão escrita assim: porque essa mulher será, o que ela fez hoje vai ser lembrado para sempre. Já pensou Jesus dizer isso? O que ela fez? Todos os cultos nós temos que lutar para entrar na presença de Deus. E que bom que começamos sempre do marco zero até a presença dele. Alguns chegam mais rápido porque já caminharam antes do culto. Outros vão ter que fazer a jornada inteira processual até chegar lá. Alguns estão tão distantes que nem um culto avivado é suficiente, da onde ele está até onde ele precisa chegar. Mas que o seu entendimento e o seu coração mude em relação a esse pertencimento em ambiente de adoração, porque senão você assiste Deus abençoar e fazer na vida de outras pessoas e fica de fora daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Deus quer produzir a você experiências das quais só tem quem anda com Ele. Não experiências assim, a grosso modo, quando outras pessoas contam aquilo que elas viveram. Deus quer que você tenha a sua história com Ele. Não é eu ouvir, como disse Gideão, porque eu ouvi falar, porque os nossos pais contavam. Querido, Ele é Deus de longe, por isso Ele toca gerações. Eu posso contar para você experiências e coisas das quais eu ouvi de meu avô, de minha avó. Ele é Deus de longe. Eu posso contar para vocês coisas das quais eu ouvi de minha mãe, porque Ele é Deus de longe. Mas eu quero contar para você as que eu vivi, porque Ele também é Deus de perto. Ele foi Deus para os meus avós, Ele foi Deus para os meus pais, mas eu preciso que Ele seja Deus para mim também. Aumenta a sua fome, irmão, aumenta a sua sede. Com isso você vai conseguir concentrar mais força, mais atenção, mais coração na busca pela presença. E então um ambiente de adoração vai ser pleno. Alguns não conseguem se conectar porque estão em uma outra frequência. Deus essa noite quer trazer o seu coração para o lugar aonde ele sempre deve estar. Deus quer trazer o seu coração para a presença dEle. Para a presença dEle. Para a presença dEle. Ah, Senhor, me leva à sala do trono. Porque foi lá que Isaías teve um encontro com Deus. No ano em que morreu, meu Deus, a minha cabeça está explodindo de Bíblia. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Uau! O que aconteceu, Isaías? Eu vi o Senhor quando, no ano em que morreu o rei Uzias, a morte do rei Uzias foi um fato tão contundente na vida de Isaías, que ele teve que comparar a maior experiência dele com a maior experiência da nação. E é interessante que ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi quem? O Senhor assentado onde? Sobre um alto e o que? Sublime trono. Quem senta sobre um alto sublime trono, senão um outro rei? Enquanto Uzias não morre, Isaías não vê o Senhor. É preciso um rei morrer
para que um Rei dos Reis se manifeste. Deus essa manhã, Deus essa noite provavelmente está tentando matar algumas coisas que estão reinando sobre a sua vida, para que Deus possa se manifestar como o Rei dos Reis. Enquanto Uzias não morreu, o Rei dos Reis não se manifestou para Isaías. Teve que morrer um rei para ele ter a visão do Rei dos Reis. Ai, minha gente, meu Deus. Passei a semana toda para ser bonitinho aqui, para falar certinho. Ai, mas tem uma porta aberta. Ai, está sobre este lugar. Ora lá, eu não sou idecamanto da garbaçu e bede que a macalabaçu na bacai. Nosso sucesso não está em tornar agradável o ambiente para as pessoas, porque o culto não é para elas. E nós as respeitamos e amamos muito cada uma delas, e queremos que elas se sintam muito bem acolhidas, amadas e recebidas. Mas o culto, santo, 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 santo. Se não livrar, isso é vida dentro de mim. Tem um fogo que acende. Urala conhece da manusa da acaba, sidenia nusa da cai. Pai. Mateus 13, capítulo 3, aliás, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 3, quero ser rápido nisso. Fala a respeito da parábola do semeador. Isso não é o texto em questão a ministração, mas para você entender um pouco a respeito daquilo que essa passagem narra, vai falar a respeito de respostas que a terra dá ao tipo de semente que ela recebe. A Bíblia ali diz que o semeador saiu a semear. E enquanto ele fazia isso, as sementes foram sendo lançadas em ambientes diferentes, representando naturezas de pessoas e corações. A mesma semente pode ter resultados diferentes. Porque o que determina uma grande colheita não é apenas a semente. Não é apenas o que a semente carrega, mas o que a terra é. Porque a terra revela a sua capacidade e a sua propriedade quando ela recebe a mesma semente. Ele saiu a semear e ele não teve muito sucesso dentro do processo, porque de 4 ambientes que ele semeou, apenas um
foi tão produtivo quanto se esperava por aquilo que a semente carregava. Uma das coisas que nós precisamos em momentos de culto, em ambientes de adoração, seja ministração da palavra, seja ministração da adoração, oração, ou como agora, a respeito de dízimos e ofertas, entendermos que, se recebemos semente, devemos produzir frutos. Terra que não produz depois de receber semente é estéril. É estéril, vou dizer de novo, é estéril. Querido, ser aquele a quem só recebe e não produz, está numa condição e numa posição errada. E o grande problema é que a provisão de Deus está dentro da semente que é lançada. Porque por fora, o que é a semente? Senão apenas um carocinho na nossa mão. Como pode algo tão pequeno assim carregar dentro de si algo tão poderoso? Dezenas de vezes eu ministrei, mas vale lembrar que se eu tenho aqui uma semente de laranja, e eu a semeio, e essa germina, brota e frutifica, vai gerar uma árvore. Você consegue imaginar, Dani, uma árvore na sua máxima, na sua grandeza, escondida dentro de uma semente? Deus escondeu uma árvore de laranja dentro de uma semente. Mas se essa árvore de laranja produzir frutos, então Deus escondeu dentro de uma semente uma árvore com muitos frutos. Mas dentro desses muitos frutos existem muitas outras sementes. Diga comigo, sementes. E o que existe dentro dessas outras sementes? Mais árvores. E dentro destas árvores, mais frutos. E dentro desses frutos, mais sementes. E dentro dessas sementes, mais árvores, mais frutos, mais sementes, mais árvores, mais frutos, mais sementes, mais árvores ainda, muito mais frutos e muito mais sementes. Ou seja, o que é que tem dentro de uma semente? Uma floresta. Dentro de uma semente tem uma floresta escondida. Dentro de uma semente tem uma floresta escondida. Quando você retém aquilo que você deveria entregar para poder produzir, é você que está entrando no campo da limitação, não aquilo que o seu dízimo e oferta pode tocar. Fica de pé comigo 5 minutinhos. Eu quero convidar à frente aqui os nossos irmãos que estão dizimando essa semana. Quero orar por você. Ora calabashura bacou mandarabacamacai. Oh Espírito do Senhor Deus, aleluia. Atrás da sua cadeira tem um código QR Code, aqui no telão também, tá bom? Faça por você, por sua casa, por sua família. Estenda sua fé para que ela toque a provisão do divino, do eterno, para que ela seja estendida sobre a sua casa. Pai, no nome de Jesus,
queremos de todo o coração manifestar nossa gratidão e nos mover em fé, assim como a sua palavra essa noite foi muito bem estabelecida e sobre nós é cumprida. Que o Senhor abençoe tua igreja, seus filhos, de forma devida. Essa é a nossa oração, crendo que do Senhor venha uma grande provisão para os próximos dias, em nome de teu Filho Jesus. Amém? Sai do seu lugar, adore a Deus. Se você pode, faça isso. Que o Senhor te abençoe. Se precisar de máquina de cartão, a pastora Bárbara está aqui ao lado. Queridos, Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1. Enquanto a Maria se dirige a esse endereço bíblico, eu quero dizer aos meus irmãos que eu orei junto com uma equipe aqui, e posso dizer, graças a Deus, muito por esse culto. E particularmente para mim, um culto de Páscoa, não pregar sobre ela, me pesa o coração. Porque ainda estamos presos ao formalismo e ao costumais, o de sempre. Então se espera que um culto de Páscoa se fale sobre a morte, sobre a ressurreição, e de fato sim, vale a lembrança, mas não são mensagens aqui na nossa igreja que são pregadas poucas vezes. Não precisamos de uma ocasião assim para trazer esse tipo específico de ministração. Porém hoje, querendo muito fazer isso, não posso. Porque não me mando, não sou dono de mim mesmo, e quando estou em pleno exercício do ministério, grande parte do meu sucesso está na obediência. E se nós perguntamos para Deus e pedimos a Ele uma palavra, precisamos entender que quando Ele nos dá, é essa palavra que nós devemos ministrar. Então sim, hoje nós temos essa data para reforçar ao coração dos irmãos que Ele vive, irmão, Ele vive. Jesus ressuscitou antes da missa do 7º dia, e não estou sendo desrespeitoso com os católicos, mas estou dizendo isso por quê? Porque Ele fez isso ao 3º dia, não deu tempo. Quando elas chegaram ao túmulo, o túmulo já estava vazio. Ele acordou, despertou da morte muito cedo, e vale dizer que o maior mérito dele em vencer a morte se deu porque ele venceu o pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas se ele não pecou, então ele não vai permanecer morto. E olha, finalizo essa noite dizendo que ele não só ressuscitou, porque ele no seu poder fez isso a algumas pessoas, mas todas as que foram tocadas pelo poder da vida que ele carregava, repreendendo a morte, anos depois voltaram a morrer. Mas a vitória de Jesus sobre a morte não é temporária, é permanente. Ele ressuscitou e permanece vivo. Poderia ficar a noite toda aqui falando razões, causas, motivos e circunstâncias das quais levaram à sua ressurreição, mas vale uma só, e finaliza então. Ele ressuscitou, diga comigo, ele ressuscitou. Fala, ele ressuscitou para poder estar aqui. Ele ressuscitou para estar aqui com nós. Aleluia, hein? Você acha que ele ia perder esse culto? Em nome dele, para a honra e louvor e adoração, ele ressuscitou para poder estar aqui. Ezequiel 37 vai narrar a história deste profeta tão incrível, que desenvolveu a habilidade da comunicação através da visão. Deus
não apenas falava com Ezequiel, Deus mostrava. Só que a forma em que Deus se comunicava através de visão era um tanto interessante, porque vinha carregado de um tipo de visão que requer muita maturidade para poder lidar com ela. O texto ali fala a respeito de uma resposta que Deus dá a Ezequiel por conta de um tempo de oração que ele se entrega à presença do Senhor. Por isso ele diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale de ossos secos. Deixa o texto aqui, não tira, fica pausado ali. Talvez uma das situações mais difíceis que nós possamos enfrentar é lidar com a realidade da qual nós estamos vivendo, mas não gostaríamos. Infelizmente, lembranças nos fazem fantasiar coisas. Você consegue imaginar Ezequiel agora, aos seus 30 e poucos anos, nesse tempo de visão, está orando por uma restauração baseado em uma lembrança que ele tem de uma nação quando ele era criança? O que vem à memória dele enquanto ora pela nação? Como criança, porque logo como criança foi levado como escravo. Bom, trazendo a minha realidade ao contexto da grande maioria, subindo e descendo árvore, balançando pelos galhos, mergulhando nos rios, momentos de confraternização, familiares, pais, amigos, se divertindo, rindo, sendo feliz. Então Ezequiel está orando pela restauração de uma nação, baseado na lembrança que ele carrega no coração, mas na contramão daquilo que ele carrega no coração, Deus vai dar uma visão que vai representar duas coisas: a realidade física e principalmente a espiritual da nação que ele está orando. Sabe a nação que você está orando, Ezequiel? Baseado nas lembranças que você tem, nas experiências que você viveu, nas coisas que aconteceram, naquilo que moveu o teu coração. Eu vou te mostrar exatamente como elas estão. E quando Deus abre os olhos dele, ele vê uma terra devastada, em ruínas, que tinha sido tomada pelo fogo, pela espada, que tinha sido dizimada, destruída. E enquanto é visão, ele anda por ela, ele está vendo ossos espalhados de um lado para o outro. É como se desmoronasse, desfizesse. Queridos, Deus não pode estabelecer uma realidade até que Ele desfaça as tuas fantasias. Alguns não podem viver o máximo daquilo que Deus quer, porque ainda não tiveram a visão da realidade de como as coisas estão. Não adianta falar que está bem o que não está, porque não vai tornar bem aquilo que não está. Não adianta dizer para mim, quando eu te digo Deus abençoe, e você diz Deus abençoe nós todos. Você precisa encarar os fatos como estão, para que então eles passem por processo de transformação. Deus não fez nada antes de mostrar para Ezequiel como as coisas estão. Não tem rio, não tem árvore, não tem amigos, não tem lazer, não tem sorriso. Tem um vale de ossos secos. Próximo texto. Não vou longe, mas vou até onde posso. E me fez andar ao redor deles. Cuidado com o crânio, cuidado com a clavícula.
cuidado com o fêmur, cuidado com o corpo. E era um numeroso, muito numeroso, na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Próximo texto. Então me perguntou o Senhor, presta atenção. Então me perguntou o Senhor, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem gostaria de comer churrasco comigo aqui, levanta a mão, seja sincero. É só me convidar que eu vou. Uai, você não quer comer churrasco comigo? Me convida. Mas pensa comigo, você me convidou, nós estamos lá, churrasqueando. Churrasqueando, porque eu não sou do churras, irmão, eu sou do churrasco. Em casa a palavra churras é proibido. Mais raiz, né? Churrasco. Nós estamos churrasqueando. Depois do churrasco a gente ajunta assim aqueles ossos de costela que sobraram ali. E eu olho para você e te faço uma pergunta, meu irmão. Será que é possível o boi voltar à vida partindo desses ossos de costela? O que você vai me responder? O que você vai me responder? Responda para mim. Não, não. Quem falou não? Quem falou não aqui? Deixa eu ver. Quem falou? Levanta a mão, tenha coragem. Acertou, miserável. Parabéns. Eu pego um osso de costela na mão e falo assim, será que é possível fazer esse boi voltar à vida? Não. Por que você disse não? Porque é improvável. Mas Deus faz a mesma pergunta para Ezequiel. E Ezequiel responde o quê? Por que ele não disse não também? Por que Ezequiel não disse não? Não. Ezequiel diz, tu sabes. Por quê? Porque não existe resposta absoluta. A variação da resposta está associada a quem está fazendo. Eu não posso fazer aquele osso de costela, depois do churrasco, virar um boi de novo. Mas quando ele fala com Deus, gente, o grande problema desse tipo de ação é que a nossa geração tem conclusão antes da palavra. Se eu não sei, por que você não sabe? Porque eu não sei. Para mim você vai dizer não. Mas para Deus você não pode entrar em antecipação de conclusão até 10 horas essa noite, porque Deus tem uma palavra para mudar a situação desse vale de ossos secos. Tu sabe, Senhor. Eu não. De fato, sim. Deus vai entrar em estado criador para mudar aquela dor, aquela situação, instruindo Ezequiel, não pelo que ele vê. Hebreus 11:1, por favor. Porque exatamente aquilo que você está olhando pode estar atrapalhando aquilo que Deus quer fazer. A fé é a certeza das coisas que eu carrego aqui, que eu espero aqui, que eu creio aqui, que eu entendo aqui. E a convicção de fatos que só podem ser caracterizados assim se eu não estiver olhando para eles. Ezequiel olha para os... Obrigado, Maria. Romanos 10:17, por favor. Ezequiel olha para o vale de ossos secos e olha para o Senhor, e ele precisa chegar a uma conclusão.
Se ele ficasse olhando só para os ossos, ele diria: não, não é possível. Posso, Ezequiel, tornar esses ossos a vida? Ele olha para os ossos e ele olha para o Senhor. Ele olha para os ossos, ele olha para o Senhor. Ele olha para os ossos, ele olha para o Senhor. Se ele olha só para os ossos, ele vai dizer não. Mas se ele olha para o Senhor, ele vai esperar uma palavra. Irmão, você está olhando para onde? É para onde que você está olhando nessa circunstância e situação que você está enfrentando? Ele olha para os ossos, ele olha para o Senhor. E ele vê um contraste de realidade, porque olhando para os ossos, ele vai dizer não, mas olhando para o Senhor, ele vai esperar uma palavra. Diz assim, e assim, a fé vem pelo ouvir, é a tradução, pregação, tá certo, deixa aí. E a pregação? Pela palavra. O poder que Deus nos dá para mudar ambientes, circunstâncias, situações, não se manifesta por aquilo que a gente vê, mas através daquilo que a gente ouve. Obrigado, Maria. Ezequiel, agora, por favor, de novo. O 37, versículo 4, para nós concluirmos. Olha aqui, meu irmão. Uau, meu Deus. E disse o Senhor a Ezequiel: o que ele disse para Ezequiel? O que Ezequiel tem que fazer? Profetiza. O que o Senhor disse para Ezequiel fazer? O que, irmão? Profetiza. Por que Ezequiel tem que profetizar? Porque a participação dele nesse processo de criação está associado não àquilo que ele vê, mas àquilo que ele fala. Quando Deus disse profetiza, ele está dizendo assim, ó: a minha palavra só vai estar alinhada à sua vida se ela estiver na sua boca. O que está sendo dito lá precisa ser liberado aqui, e só será liberado aqui quando você começar a falar. Profetiza, porque o que foi liberado lá vai passar por aqui e vai se manifestar aqui. Disse: profetiza, Ezequiel. Ou seja, enquanto nós não mudamos aquilo que nós estamos falando sobre circunstâncias que nós enfrentamos, as circunstâncias permanecem a mesma. Mas a partir do momento que o meu coração está alinhado com o céu, então o que eu falo é aquilo que eu ouvi de lá e trago para manifestar aqui. Profetiza! Algumas vezes eu parei pessoas aqui na igreja e disse: se o tempo que você gasta falando mal dessa pessoa fosse orando a vida dessa pessoa, já tinha mudado. É um fato. Porque palavras produzem vida ou morte. É um fato. De que tudo o que Deus fez, com exceção do homem, Deus não colocou a mão. O governo de Deus não é por aquilo que Ele move com a mão. O governo de Deus é por aquilo que Ele fala. Aí disse Deus: haja luz. E o Júlio foi lá e acendeu a luz. E disse Deus: haja separação, haja vida, haja relva, haja animais, haja isso e aquilo. E tudo foi pelo aquilo que Deus fez. Sabe por quê, irmão? Porque não é por aquilo que Ele coloca a mão, é por aquilo que Ele libera uma palavra. Por isso a fé é o fundamento, das coisas que eu ouço e não vejo. Tem gente vendo demais e ouvindo pouco demais. Gente, é ouvir mais e ver menos, 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 é ouvir mais e ver menos. Não distante disso, e não vou entrar no mérito, o momento mais eficiente da nossa oração é quando nós fechamos os nossos olhos. Porque nós concentramos força, energia e atenção nas nossas outras partes sensoriais. Você passa a ouvir mais quando você fecha os olhos. Você está vendo muito, ouvindo pouco. Você está vendo muito, ouvindo pouco. Você está vendo muito, ouvindo pouco. Mas essa noite o Senhor está dizendo: fecha os seus olhos e confia naquilo que eu estou falando. Fecha os seus olhos e confia naquilo que eu estou liberando. Fecha os seus olhos e confia na palavra que o Senhor está trazendo.
Jesus. Agora, a lição de Deus para Ezequiel no meio dessa situação é uma aula de como Deus faz, e Deus não só faz, mas Deus faz de um jeito que leva até a autoria dele. Você olha no final da obra e você chega à conclusão que foi Deus, porque assim, ninguém faria do jeito que ele fez. Isso dá autoria de Deus, como se colocasse seu nome. Deus vai dizer para Ezequiel sobre o vale de ossos secos: profetiza. E ó, irmão, escuta o que eu vou falar de todo o coração, porque de alguns dias para cá essa palavra, né, pastor Alex, tem mudado a nossa vida, minha vida. Mudou minha vida. Mudou minha vida. O grande problema da maioria das pessoas que querem andar nesse lugar em Deus, esperam as melhores condições para poder profetizar, os melhores ambientes e as melhores situações. Esperam os melhores recursos e a melhor estrutura, as pessoas mais habilitadas, qualificadas, as pessoas mais treinadas. Mas nesse ambiente árido, sem vida, inóspito, é nesse ambiente de turbulência, de caos, de dor, no meio dessas pessoas totalmente improdutivas, que Deus diz assim: profetiza. Profetiza e você vai ver o que eu vou fazer no meio dessa circunstância. Profetiza e você vai ver o que eu vou fazer no meio desse caos. Profetiza e você vai ver o que eu vou fazer nessa pequena estrutura. Profetiza e você vai ver o que eu vou fazer com essas pessoas desprezadas, esquecidas, abandonadas, porque caíram, foram rejeitadas, porque não são mais amadas, porque não tem valor. O Senhor diz assim: profetiza, Ezequiel, porque eu estou doido para começar a mexer osso com osso, a tirar as coisas paradas. Profetiza, porque, Ezequiel, eu quero trazer a vida de um jeito que ainda não foi vivida. Profetiza e você vai ver o que esse vale de ossos secos vai acontecer. De vez em quando um mensageiro de Satanás vem até mim, como vem a cada um de nós, e cabe nós nessa questão saber discernir quem são. E eles dizem assim: toma cuidado com aquele fulano, aquele cara é perigoso, incomodou aqui, incomodou lá, vai incomodar cá. Ih, pastor, aquela pessoa lá não dá mais nada, já era. Já subiu, já elevou, já foi ao céu, agora caiu. Trouxe problema aqui, trouxe problema lá. Ih, pastor, cavalo velho não aprende truque novo. Quantas vezes eu ouvi isso? Pede banana que deu cacho, agora é cortar para que outro pé venha e possa produzir. Jovem demais, velho demais, sem instrução, sem formação, sem condição. Aí eu olho para essa passagem e o Senhor diz para mim assim: profetiza, 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 profetiza. Querido, eu não sei o que você está vivendo, nem como você está. Eu sei que é uma palavra da parte de Deus, que vai vir varrendo todo o vale. Próximo texto, Maria, por favor. Próximo. 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 Ai, meu Deus. Ai, Pai.
Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre os mortos para que vivam. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Pastor, aquele não volta mais para a igreja. Pastor, essa está distante, caiu, foi longe demais. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra, e assopra, e assopra, e assopra. Maria, por favor, Atos 2:1, por gentileza. Depois nós vamos voltar para o versículo 10, mas Atos 2:1, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Se dizia já era, se dizia não tem jeito, a igreja parecia terminada, todo o movimento, ai meu Deus, eu vou falar sobre ressurreição, ai que glória. Atos 2:1, vai, ajuda lá. Já era, não tem jeito. Todo o movimento, toda a multidão de Jesus se resumiu a um pequeno grupo de pessoas. Tem 120 gente orando, 120 pessoas. Cadê a multidão? Cadê os 3.000 que Jesus alimentou? Cadê? Por favor, coloca lá. Conseguiu? Ajuda alguém lá, ela, por gentileza, gente. De vez em quando isso trava. Olha ali. Isso aí, Maria. Olha ali. Irmão, eu não sei. Eu vou te falar que hora que é agora, tá? Ali no texto. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nossa, estamos todo mundo aqui, vai, versículo 2. Que hora que é agora? É a hora do de repente. É hora do de repente de Deus na tua vida. É hora do de repente de Deus na tua vida. É hora do de repente de Deus. Já era, acabou a igreja. Cadê a multidão? Cadê a quantidade de pessoas que seguiam Jesus? Só tem 120 lá. E a Bíblia assim diz: e de repente veio do céu como um som, como um vento veemente e impetuoso. Ai meu Deus! E encheu toda a casa onde eles estavam. O que soprou lá? O vento. Volta o versículo de novo lá. Ezequiel 37:10 agora. Bota o 9, isso, volta o 9, volta o 9, volta o 9, volta o 9, volta o 9. Ai meu Deus. Ai, ai, ai. Volta o 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. E assopra sobre esses mortos. E assopra sobre esses mortos, vem. Ai meu Deus do céu. Eu fico imaginando assim, ó, aquele ambiente esquecido, parado, e o vento assim, ó. Agora o 10. Profetizei. Sabe por que ele profetizou como ele ordenava? Obediência. Despreocupação em relação à exposição e reputação. Porque enquanto ele não falou, embora havia uma palavra sobre ele, a palavra não podia se manifestar. Tem coisa que Deus só vai fazer depois que você comentar começar a testemunhar para as pessoas. Profetizei como ele me ordenava. Ai meu Deus, ó. E o Espírito entrou neles. E viveram. E puseram-se em pé. Ai, Jesus amado. Peraí. Era um monte de camponês. Peraí. Era um monte de criança. Peraí. Era umas senhorinhas do coque. Peraí. Era gente ali simples. Mas depois que o Espírito soprou, eles não voltaram a ser como eles eram. Eles se puseram de pé. E foi um exército. Fica de pé comigo, exército de Deus. E foi um exército. Ei, segura aí. Ai, Pai. O Espírito do Senhor vai soprar, irmão, não é para as coisas voltarem a ser como elas um dia foram, por melhores que um dia elas foram.
Ah, eu só queria que voltasse a ser como era. Não. Não. Porque se volta a ser como era, quem invadiu, invade de novo e causa de novo. Foi destruído por quê? Porque era como era. Então, para não passar de novo pela mesma destruição, não se levantou camponês, criança, idosos. Se levantou um poderoso exército. Ah, meu irmão. Você não está entendendo o que eu estou falando, meu irmão. Esses dias uma irmã pediu oração para mim aqui, falou: pastor, eu queria tanto que Deus salvasse meu marido. Eu falei: como é que você está orando? Jesus, salva meu marido, Jesus, salva. Você está orando errado! Por que essa imposição de limitação em relação à ação de Deus? Você tem que aprender a orar e profetizar sobre a vida dele. Pastor, como é que eu oro? Senhor, salva, e depois que salvar, enche de teu Espírito Santo. E depois de cheio, batiza, Senhor, em línguas. Coloca ele, meu Pai, como um profeta nessa terra. Levanta como um pregador, como um sacerdote. Um homem tomado e cheio do poder de Deus. Você está entendendo? Ai, Pai. Gente de Deus, eu preciso orar por pessoas. Eu preciso profetizar sobre vales de ossos secos. Eu quero que você saia do seu lugar e corra aqui à frente. Porque Deus tem uma condição de liberação que vai mudar a sua situação. Vem cá, aqui ó, tem lugar aqui, ó, na frente da mesa. Deus tem uma condição de liberação que vai mudar a sua condição. Chora que andarosa da calamantura baixuia. Se alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, o momento propício é esse. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, levante uma das suas mãos assim, eu quero orar por você. Você que chegou aqui nessa condição, afastado, distante. Você que ainda não entregou seu coração, levante uma das suas mãos assim. Nós fazemos apelo aqui na igreja. Se alguém, levante uma das mãos. Porque um dos nossos intercessores vão até você. Tem alguém aqui, ó, que ouviu exatamente a frase que eu ouvi no meu período dos 18 aos 19 anos e meio de vida. Esse daí, ó, nem Deus dá jeito. Esse aí nem Deus dá jeito. Ô, caso, Daniel, malamandura bacai. Ah, Deus vai dar jeito sim, irmão. E que jeito que Deus vai dar? Se prepare. Se prepare. Para que o poderoso exército se levantasse, Júnior. Para que o poderoso exército se levantasse, as coisas precisaram chegar ao ponto do vale de ossos secos. Teve que perder tudo para depois receber o que nunca teve. Teve que ser tirado de tudo para depois ir a um lugar que nunca ocupou. Aqueles ossos estavam lá esperando, sabe o quê? Ei, osso, o que você está esperando? O soprar do Espírito.
O soprar do Espírito. O que você está esperando, osso? O soprar do Espírito. O soprar do Espírito. Eu não consigo, não, o osso não consegue. Ninguém me ajuda, não, o osso ninguém ajuda. Eu não posso, não, o osso não pode. Ai, mas quando o Espírito começa a soprar, Jéssica. Quando o Espírito começa a soprar, irmã Mara, irmão Maico. O vento está vindo! E de repente veio do céu como um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Surabacadarai, rei Sodecabadarai. Ore, isso, enquanto eles ministram, eu quero que você sinta o vento soprar sobre você essa noite. Sinta o vento soprar sobre essa noite. Espírito, Espírito.
navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Há uma alegria da parte do Senhor invadindo seu coração. Ao Deus do meu amor, Eu assino eu adorarei ao Deus da minha vida. Ele compreendeu sem nenhuma explicação. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Shabadaya Soya, sem nenhuma explicação. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos secos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ele está soprando vento sobre a sua casa. Ele está soprando vento sobre a sua vida. Ele está soprando vento. Ele está soprando o vento sobre você. Rosa da minha nusa da camantoleque. Rida na rola sete como Quem estava parado a partir de hoje não está mais. Quem estacionou aí na fé, irmão, a partir de hoje não está mais. Quem tinha desistido de chamado, em nome de Jesus, isso muda hoje. Esse tempo de sequidão, mortandade, de esquecimento, isolamento, de afastamento, encerra hoje. Porque os ossos que estavam secos agora se tornaram um poderoso exército. Os ossos que estavam... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus aqui para liberar sobre o ministério de jovens. Vem aqui. Cadê os jovens da igreja? Vem aqui. Os irmãos podem ficar. Eu preciso dos jovens aqui. Vem cá, os jovens. Vem cá, os jovens. Vem cá, os jovens. Vem os adolescentes junto também. Eu preciso da liderança. Jovens e adolescentes. Jovens, isso, vem cá, vem aqui, isso, aperta, se ajunta. Jovem e adolescente, vem cá, eu tenho uma palavra. Oracanto dorabaca mandaraba surabacai. Chorandarebedenia bababalaba surabacai. Já se ouve dizendo, olha aqui que eu vou falar. Se ouve dizendo que vocês, jovens, serão a pior geração. Que a geração de vocês não tem compromisso.
Eu imagino o quanto deva ser difícil de vez em quando ouvir isso, que vocês não têm responsabilidade. Infelizmente, principalmente na mídia, é isso que dizem. Mas assim diz o Senhor. E onde se andai, obedece cai. Ai, eleva-se vaduna se antorovia, sete que te coma, dai. Ai, meu Deus. Você está preparado, querido? Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Me abriu um manto aqui, irmão de Deus. Eu estou vendo vocês carregando uma tocha. Abra a mão assim, abra a mão assim. Abra a mão assim, eu estou vendo vocês carregando uma tocha. Uma tocha, jovens e adolescentes. Eu estou vendo vocês carregando uma tocha e incendiando com o fogo do Espírito por onde vocês passarem. Ai, chora, canto sei de calabarabacai, ramandai, na contramão do mundo e das mentiras de Satanás. Como igreja, estende a mão para cá, irmão. Profetiza sobre essa geração. Profetiza sobre essa geração. Vocês serão melhores que os seus pais. Vocês serão melhores que os seus avós. O Senhor há de vos encher e de os levá-los a um lugar de compromisso, responsabilidade e santidade. Vocês serão tocados pelo avivamento. Rachora canto sou. Toda esterilidade, toda parte que não é frutífera do ministério de jovens e de adolescentes. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Que venha o vento dos quatro cantos e sopre, e sopre, e sopre. Ierebacantoroba calabarra mandoroba camagai. Iedo socamanto noroba camandaraba suria. Chora bandaraba seite comia. Ripantora de cantaraba sura cai. Chora de libra basura bequeia. Força, porque ela é poder, 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 poder. Então profetiza, profetiza. Acha um amigo que você possa orar junto agora. Porque o Senhor, eu sou contigo. Isso. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Mas quando profetizarem, o profetiza com autoridade. Diga a minha palavra com verdade. Porque ela é força, porque ela é vida, ela é poder. Vem cá, irmão poder, Bruno. Vem cá, irmão Bruno. Poder, poder. Cadê o pastor Amanda? A pastora Amanda e o pastor Arthur, vem cá. Vem cá, pastor Amanda. Traz o pastor Arthur também contigo. Ora calabando roba camandaraia to. De novo, e enche-me de novo, de novo, de novo, e enche-me de novo, de novo, de novo, e enche-me de novo, de novo, de novo, e enche-me de novo, de novo.
Se levanta um poderoso exército. Se levanta um poderoso exército. Sabe por que Deus levanta um exército? Porque haveriam guerras, batalhas a serem travadas. Mas eles não seriam mais subjugados. Estariam muito bem posicionados. E todas as vezes que o inimigo se levantasse, ali em diante eles tinham uma identidade. E se levanta um poderoso exército. Ah, calabasura cai.